Fala galera, sejam bem-vindos, começando mais um livecast, edição de número 58, com vocês aqui, seu host Henrique Gasperoni. Prazer muito grande estar aqui fazendo esse bate-papo com todos vocês. Hoje ao meu lado para tocar bola comigo, Rafael Escocuglia. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, e você? Beleza, cara. Você viu que bombou a quantidade de chamados e de contatos que a gente teve aqui essa semana, pedindo mais Rafael, menos Alex. Não, impressionante, cara. Impressionante. Tá numa sequência absurda. Eu vim porque para aliviar um pouco a operação de atendimento lá, que tava... Então, e até as perguntas bem colocadas, cara, impressionante. Parabéns pela sua participação. Beleza? Bom, pessoal, muito bacana a participação de vocês. O Scu falou lá nos comentários, mas de verdade, quem quiser acompanhar um pouco mais, tem que fazer o quê, Scu? Deixar o like e o que mais, cara? Compartilhar o conteúdo para aquele que você acha que gostaria dele e nos seguir nas nossas redes sociais, né? Exato, a gente tá lá, tem aqui embaixo o nosso perfil do LinkedIn, quem quiser bater um papo conosco, tem lá os Instagram. Contatos do Instagram, tem o contato também pode colocar um comentário aqui que a gente lê e responde todos, né? Bem bacana, aquele seu vídeo do Pirâmide de Maslow lá, a galera comenta direto lá, né? Que ele tá dando uma polêmica legal. E se o cara der dislike, cara, o que acontece com ele? Aí errou, né? Aí o dislike não é válido. A gente não trabalha com dislike. Bom, hoje nós temos uma convidada, prazer muito grande ter aqui, Maria Emília Leme. Emília, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês hoje. Legal, uma honra tê-la aqui conosco, fazendo esse bate-papo. Seja bem-vinda ao Livecast. Muito obrigada. Vai ser um bate-papo muito proveitoso, vamos falar um pouco de carreiras, de jornadas, de empresas, voltado aí para a área de recrutamento como um todo. Mas conta pra gente o que é vou direto com a pergunta que não quer calar. O que é um Job Hunter? Então, é uma boa pergunta. Você que inventou? Não, ainda não cheguei nessa inovação. Existe o Job Hunter e o Head Hunter. O Job Hunter ele é contratado pela pessoa física. Hoje eu trabalho para coordenadores, gerentes e diretores, e são eles que vêm me buscar para fazer um trabalho de recolocação no mercado. O Head Hunter é aquela pessoa que trabalha para a empresa tem uma vaga, contrata um Head Hunter ou através de uma consultoria para fazer o processo de seleção. Então, às vezes as pessoas me perguntam, você faz as duas coisas? Não, eu faço só o trabalho de Job Hunter junto com o trabalho de recolocação. Job Hunter é a pessoa que vai ao mercado buscar as vagas, e eu faço isso junto com os profissionais que me contratam. Entendi. Então, o que você está falando é que o Head Hunter é pessoa jurídica. Isso. E o Job Hunter é pessoa física. Perfeito. Mas eu acredito que vocês se encontram e se conhecem assim no meio do caminho. Como é que é esse fluxo por trás da... Vem cá, me mostra o que você tem, me deixa... Sim, eu tenho bons contatos aí com headhunters, até com profissionais de recrutamento, de seleção, que me procuram falando assim, olha, eu estou com uma vaga assim, você tem alguém para me indicar? Se eu tiver o perfil que a pessoa está buscando, eu indico o currículo, que é mais uma fonte de recrutamento para esses profissionais, tanto para a empresa quanto para os headhunters também. Tá? Mas é um trabalho, assim, procuro fazer um trabalho muito de boutique, entender o que a pessoa realmente precisa, dos dois lados, tanto da pessoa física que está me procurando, quanto da empresa também. Porque se a empresa falar, estou com um perfil assim, se eu não tiver a pessoa, eu falo, olha, não tenho. Então, eu não fico fazendo spam de currículo, mandando aleatoriamente. Tá, então vamos entender. Então, uma coisa que você está colocando é que existe uma demanda muito grande das empresas te procurarem, afinal de contas, como você, de alguma forma, seleciona bem as pessoas que você vai trabalhar. Então, você tem ali um time, teoricamente, de pessoas com potencial, conhece muita gente que está querendo se recolocar ou está nesse momento. Então, as empresas vêm atrás de você buscar essas vagas. Tem muitas empresas hoje que fazem um contato comigo, falando assim, olha, eu estou com um perfil dessa forma, você tem alguém? Então, as empresas me procuram hoje. Então, é um trabalho, meu desafio muito grande é a rede de networking, estar no mercado conhecendo pessoas, profissionais, para que eles saibam que eu existo. Eu não fico falando assim, olha, tenho mais aqui gente, você quer? Não. É uma troca aí bastante grande que é bem interessante. E quais as vantagens que um profissional procurando recolocação tem em contratar
um Job Hunter, uma Job Hunter, para auxiliá-lo no processo, comparando com fazer com as próprias mãos, né? Ou procurar pelas próprias mãos? O mercado mudou muito para fazer o processo de recolocação, para buscar vagas no mercado. Hoje eu atendo profissionais que estão há 10 anos numa empresa e querem fazer esse processo de mudança. Há 10 anos atrás, ele podia achava uma vaga, podia pegar o currículo e enviar. Hoje você tem várias situações pequenas que fazem a diferença, que você precisa se preparar e preparar o seu material para a recolocação. Não é simplesmente pegar um único currículo e mandar para todo mundo. Então, a cada uma das vagas é importante a pessoa preparar o currículo adequado, mostrar para o mercado o que ele tem, quais são as competências que ele tem, saber se comunicar, saber fazer entrevista. Então, além de ajudar a procurar as vagas no mercado, é todo um trabalho de preparação desse profissional para ir para o mercado. E como fazer os contatos? E como chegar nas pessoas certas? Como fazer uma entrevista? Porque hoje, nesses últimos 2 anos, as entrevistas online estão rolando soltas, né? E muitas vezes, por um caso de um executivo, de um diretor, não é só entrevista. Ele tem que montar um case, ele tem que apresentar aquele case, tem que dizer o que ele está fazendo. Então, nessa hora, ele apresenta para mim também, eu faço as perguntas e ele vai se preparando. Puxa, eu não tinha pensado nessa pergunta. Então, algumas sacadas que ele vai tendo para se sentir mais seguro para ir para um processo seletivo. Então, eu diria que a diferença é essa preparação, além de ajudar a pesquisar as vagas no mercado também. As entrevistas mudaram muito, né? Porque recentemente a gente estava passando por algumas situações aqui. Eu me lembro que você queria contratar uma pessoa, né? A gente falava, até o School é mais pé no chão, mas ele fala, cara, vou contratar uma pessoa sem nem conhecê-la pessoalmente, né? Mas hoje em dia é muito normal você fechar todo o processo sem nem ter visto a pessoa, né? Ou verdade. Não, mas a gente ainda está nesse... É normal mesmo você contratar? As empresas estão contratando sem nem ter visto a pessoa, só remotamente? Esses últimos 2 anos, isso aconteceu. Então, eu estou atendendo hoje profissionais que estão fazendo esse processo de mudança, que entraram no começo da pandemia numa empresa e querem fazer essa mudança, mas se conhecem via online, tá? Então, aí você tem como saber quem é a pessoa. Hoje em dia, você tem um meio aí muito grande para saber tudo. Nada como um bom contato de você estar frente a frente com a pessoa. É muito mais fácil. Até porque para enfrentar uma telinha, para enfrentar um online, se prepara, tem que ser mais refinado. Tá? Essa mudança vem acontecendo, né? E hoje muitas empresas já estão voltando para o ao vivo em cores e presencial, o modelo híbrido. Mas ainda tem empresas, por exemplo, eu recoloquei um profissional em janeiro que a empresa já falou para ele, nos próximos 2 anos é só online. Tá? Então, ele já sabe, mas a interação toda que ele está fazendo é tudo via online. E a entrevista, é com a câmera aberta ou fechada? Aberta. Sempre aberta. Sempre mínimo, aberta. Né? Tem que ser, né? Não, mas aqui tem algumas pessoas que falam que tem aquele viés de você eventualmente não ver, sei lá... entendi. A cor, se a pessoa é... gordo, magro, negro... O recrutamento às cegas. Exato, exato. Recrutamento às cegas é um processo muito interessante, que eu acho bacana, porque você não sabe a idade da pessoa, mas você sabe a qualificação. Perfeito. Isso é importante, né? Agora, sim, eu acho que é muito mais fácil você conversar olhando para a pessoa do que propriamente dito você falar assim, uma tela escura. Já é mais difícil ainda, parece rádio antigo. Eu brinco com o pessoal. Aí eu falo para eles, olha, o cenário no fundo tem que estar preparado, pelo amor de Deus, tira o guarda-roupa, põe um visual atrás, esteja vestido como se você fosse para a empresa, para você se sentir mais seguro também e você também participar dessa entrevista. Faça perguntas. Isso é importante, né? Porque eu já vi vários casos assim das pessoas que vão para online, mas está com o quarto aquela bagunça, roupa toda pendurada.
E muitas vezes até se preocupar em colocar um microfone, lógico, não vamos colocar um microfone igual esse assim de podcast, mas um microfonezinho um pouco melhor, sabe, que tem uma captação, ajusta a iluminação um pouquinho, né? Verdade. São detalhes que a pessoa pode fazer e que às vezes fazem toda a diferença, né? Você sabe que você tocou num ponto muito importante. Eu trabalho esses detalhes com eles e eu sempre falo, são os detalhes que fazem as diferenças. Então, desde preparar um currículo, porque hoje todo mundo traz muitas competências. E no currículo você não vai pôr todas as competências que você tem, porque a pessoa fala, nossa, ele é overqualified, sabe demais, não vou ter com budget para pagar, tal, isso aqui. O que a vaga está pedindo é o que eu vou dizer ali no currículo. O restante deixa guardado. Tá? À medida que você for se sobressaindo na empresa, você vai tirando e vai utilizando. Entendi. A mesma coisa é ali no dia, na hora de você também estar se apresentando. Então, eu trabalho muito essa parte de comunicação com eles. Inclusive, eu uso um TED de comunicação que é sobre o corpo também fala. Então, eu peço para eles assistirem para ver que, assim, o quanto é importante a fisionomia, o olhar, o sorriso, aquela intensidade na voz quando você está falando, de você pôr altos e baixos para a pessoa sentir que você realmente está vivenciando aquilo. Né? E que a expressão total ali faz toda a diferença. Quando o visual está condizente com aquele momento, a pessoa se sente mais segura. Né? E aí aquela questão da expressão, das palavras, de você contar realmente o que você faz com segurança para a pessoa do outro lado. Isso faz muita diferença. Você tem que conquistar a pessoa do outro lado. E antes disso, estudar. O quê? A empresa, quais são os valores, o que a vaga está dizendo, tudo isso, porque você vai trazendo para ele qual é a sua experiência que vai contribuir para aquela posição. Você sabe que você estava falando de se arrumar, tal. Eu tenho uma dica, que é o que eu faço, tá? Eu abro em casa, a luz onde eu tenho ali, a luz é aquela amarela, sabe? Tá, sei. E ela fica meio, no rosto você fica mais escuro, assim, você não fica legal, sabe? Porque ela dá mais sombra e tal. E pra quebrar isso, sabe o que eu faço? Eu abro o Word no meu Mac, bacana. aumento o brilho no máximo, e aí fica uma luz branca de frente. Então, olha, boa dica. É a minha diquinha, lá fica tudo branco, sabe? Eu ponho o brilho no máximo, automaticamente ele equilibra a cor. Tá aí, eu vou utilizar essa dica também. Faz o teste que fica legal. E você tocou num ponto agora que a gente fala muito aqui na School em Aula, e quando você falou de propósito, né? A gente vê que cada vez mais as pessoas são retidas pelas empresas pelo propósito que o negócio entrega. Né? Poxa, antigamente eu me lembro que as pessoas trabalhavam numa empresa, eu trabalho num banco, tal, então, poxa, acabou, né? Não tem... Mas não, hoje em dia as pessoas se preocupam de fato se aquela empresa faz um papel social bacana, um impacto na economia legal, se aquele propósito que a empresa entrega está conectado com o que eu quero para minha vida, tal. E como que você está vendo essa questão com os candidatos, sabe? Você vê que os candidatos estão preocupados com o propósito das empresas na hora de fazer a entrevista? Sim. Ou hoje o pessoal fala assim, deixa eu entrar lá e depois eu vejo? Nossa, outro ponto muito importante. Os profissionais estão preocupados sim com isso, com a questão do propósito. Estão se refinando muito mais as escolhas aí na hora de procurar as empresas também. E esse é um ponto que eu trabalho muito com eles, porque assim, eles estão adaptados a determinadas culturas, os valores deles, quais são, o que ele acredita, o que ele não acredita. Tá? E aí, na hora de você se candidatar para uma posição, qual o tipo de empresa? Qual o segmento? Qual é o propósito que a empresa tem, ou qual é o objetivo que a empresa tem, ou que essa posição tem? Bate com o seu propósito de carreira? Bate com seus valores? Eu recebo muita gente que aceitou uma proposta porque ficou encantado que foi encontrado por um headhunter, por um profissional, e assumiu a posição sem pesquisar muito. E está fazendo mal para ele, porque ele está sentindo que os valores e o propósito que ele tem não está condizente com o da empresa. Então, aquilo está trazendo problemas até de saúde.
Então, é aquela hora que que você começa a trazer as pessoas para refletir também. Olha, se você for para essa empresa, ela vai ter esse tipo de valores, esse tipo de caminho para você seguir. É isso que você quer? Você tem certeza que você está preparado para isso? Não é assumir qualquer empresa, qualquer posição hoje, qualquer situação, qualquer tipo de empresa. É fazer realmente essa escolha que é muito importante. Mas, Emília, como que é possível identificar, como que eu, enquanto um profissional tentando recolocação, identifico isso? Vou dar um exemplo do contrário, né? A gente está com vagas abertas, enfim, tem o nosso processo seletivo aqui, utilizamos headhunters para contratar, e é um desafio entender se os valores, se a cultura, se os propósitos daquele candidato legitimamente batem com os nossos. Porque, no final do dia, são questões subjetivas que estão implícitas ali. Eu não sei falar o que é eu sei falar porque tem o texto, né, do nosso propósito, a gente tem o texto, mas eu não sei tangibilizar na profundidade necessária o que é ser um liver, sabe? Uhum. E aí a gente fica naquele papo. Eles têm, esse candidato tem a cara da live, esse candidato não tem a cara da live. Mas eu me incomodo muito com isso quando o headhunter me traz isso, porque a cara da live é muito subjetivo e é difícil. Na prática, eu tenho cada vez mais estou cada vez mais me convencendo de que a gente só consegue captar isso depois que contrata. É com 3 meses de trabalho que a gente, no fundo, vê isso. Consegue sentir, né? É impossível ter certeza durante o processo seletivo. Agora, me colocando sob a perspectiva do outro lado, muitas vezes o candidato não pode errar, né? Porque eu não tenho 3 meses... O que eu faço 3 meses depois? Começo tudo do zero? Eu preciso pagar minhas contas e tal. Então, como é que eu faço para identificar se existe fit cultural mais objetivamente durante o processo seletivo? Olha, já tem até uns testes de fit cultural para ser aplicados. Então, inclusive, vários assessorados que passaram por mim passaram por esses testes. Então, tecnicamente foram aprovados, tudo isso, mas a última proposta é ter um teste, são perguntas que a pessoa vai respondendo. Tá? Então, o que ela gosta de fazer, o que ela acredita, qual é o propósito de vida dela, o que ela já fez de coisas extras, né? Então, por exemplo, trabalho social, ou então escrever um livro, ou então o que ela frequenta. Então, por exemplo, uma exposição, se ela gosta disso ou não, se ela gosta de pressão, trabalhar sob pressão, entregar as coisas dentro do prazo. Então, são uma série de perguntas que a pessoa vai respondendo e que você vai sentindo se aquilo tem a ver com vocês ou não. Mas perguntas abertas, né? Perguntas abertas, não é sim ou não. Tá? É um bate-papo realmente que você vai tendo, que você vai sentindo que a pessoa vai... que ela tem o propósito ou tem o perfil para trabalhar com vocês ou não. Isso para o lado da empresa. Isso. E como que o candidato faz isso para avaliar se a empresa tem o perfil que ele gostaria? Bom, primeiro eu acho que é importante ele conhecer um pouco a empresa, quanto tempo a empresa está no mercado, o que ela faz, quais são os objetivos, qual é o propósito, quais são a cultura. Hoje, através do LinkedIn, você pode chamar lá pessoas e falar assim, eu estou vendo que você trabalha há tanto tempo, o que você acha, por que você foi trabalhar aí? No processo seletivo, às vezes a pessoa vira até para o entrevistador e fala assim, e o que te trouxe para cá? O que faz você ficar aqui tanto tempo? Porque ele também pode escutar isso. Tá? Então, é uma pergunta que muitas vezes fala, entendi, então os valores, ou então o desafio, a forma com que a empresa me trata, né? Tudo isso faz com que a pessoa comece a ter aquela noção de onde ele está indo, para onde ele está indo. Tá? Bem mais difícil do que no passado, você, para conversar com as pessoas, não, uma excelente empresa, super tradicional, pode ir. Paga as contas em dia. Paga as contas em dia. Eu nunca me esqueço que eu participei de um curso na Espanha, um período, muitos anos atrás, e a gente foi visitar uma empresa de automotiva. E uma das perguntas que nós fizemos foi assim, quais são os benefícios? Aí o diretor virou para nós e falou assim, benefício? É o salário no final do mês na sua conta. Né? Então, assim, e olhe lá, e não me falte, não me chegue atrasado.
né? Então, é bem diferente. E aí você vai sentindo o que as pessoas acham. Então, conversar com uma pessoa que está há 3 meses na empresa, ou que saiu da empresa, ou então que está há anos lá, por quê? Tá? E hoje em dia você tem muitas matérias, muitas coisas que você consegue ler também e identificar. Eu acho que esse é um ponto realmente bem difícil, né? Porque é quase que um namoro indo para um casamento. Tudo bem que não precisa durar tanto tempo, né? O casamento a gente quer que dure para a vida inteira, né? Mas você contrata uma pessoa, né? De certa forma, e a pessoa tem 1000 perfis, 1000 vontades, gostos e tal, e você alinhar, sabe, o seu sonho, o sonho que você tem como seu negócio, como o que você trouxe, e a pessoa comprar esse propósito, sabe, sei lá, eu entendo que você vai tentar disseminar esse propósito para o maior número de pessoas possível que estão ao seu lado, mas a pessoa entender e falar, poxa, olha que sonho legal, vou sonhar isso junto com você. Né? É bem isso, ele tem que sonhar junto com você para querer estar junto. E de certa forma, eu tenho que comprar o sonho da outra pessoa. Então se eu contrato a Emília para trabalhar comigo, eu tenho que falar, Emília, qual que são os seus sonhos? Eu tenho que comprar o seu sonho também. Você tem que comprar o sonho da live de mudar a vida das pessoas e eu tenho que entender os seus e trabalhar pelos seus também. Então é um acordo assim de... a todo momento você tem que ser muito humilde para ouvir, entender o que as pessoas estão querendo, quais são as vontades diversas, né? Aqui na live a gente brinca, né? A gente tem eu, o Scu e o Alex, por exemplo, que a gente faz o podcast. A gente se dá super bem, mas a gente tem perfis completamente diferentes, né? O Scu tem 2 filhas, o Alex tem um filho, eu não tenho crianças, mas e a gente tem perfis de formas de trabalhar, de horários de trabalhar. O Scu gosta de trabalhar até muito mais cedo, eu gosto de trabalhar um horário até mais tarde. Então cada um tem o seu perfil diferente. E eu acho que, independente de qualquer coisa, a gente tem o mesmo sonho. Sabe, o impacto que a gente quer causar nas pessoas é igual. Cada um da sua maneira. Cada um entende que pode contribuir de uma forma diferente. Mas você entender, respeitar, admirar aquele outro perfil, que eu acho que é o grande exercício que eu, ao longo desses anos, aprendi muito a fazer, né? Porque a nossa tendência é querer ter todo mundo igual a você, né? Nossa, eu acho que aí você fica sempre na mesma, né? Você fica dando volta sempre na mesma situação. Assim, perfis diferentes que complementam o trabalho, né? E as pessoas têm que, assim, olha, tá, o propósito é esse, eu vou ter que fazer tal coisa, assim, ok, eu quero, né? Ou então, não quero. E a comunicação vale muito nessa hora. Eu sempre falo para as pessoas, invista muito na comunicação, essa parte de empatia, se colocar no lugar do outro para saber se realmente é aquilo que a pessoa quer, entender um pouco a outra pessoa, né? Então, no decorrer do processo até de recolocação, eu vou trabalhando essas etapas também com eles. Procura entender um pouco o que a outra pessoa quer. E na hora que você vai fazer entrevista também, uma situação muito importante é aquela pessoa com quem eu vou trabalhar, eu me identifiquei. Eu achei, puxa, que bacana, que máximo, ele tem... Essa conexão tem que existir, né? Tem que existir, porque assim, você vai trabalhar 20 horas por dia, um ano inteiro, o tempo todo você vai estar junto. Então, se não tiver essa conexão... Isso é muito louco, né? Porque eu li, não vou lembrar a fonte agora, mas faz um tempinho, que a maior parte dos desligamentos voluntários que ocorrem é por conta de conflito líder-liderado. Sem dúvida. Tá tudo alinhadinho, sonhos os mesmos, mas no dia a dia, no relacionamento do dia a dia, não há empatia, não há um trabalho em conjunto adequado e acaba com a... Nossa, isso ocorre muito, muito. E é aquela coisa que, assim, eu pergunto, mas por que você acha que está acontecendo isso? Porque na hora que eu fui fazer a entrevista, eu falei assim, bom, as coisas vão mudar. E esperava. E não muda. Não muda. Eu falei, então, nessa hora que eu preparo eles também, olha, se você não tiver empatia com a pessoa do outro lado, esquece. Não vai acontecer. Tá? Porque você vai ter que... Ele vai te passar coisas que você fala, não concordo, então, o ponto de vista dele... você tem que estar junto com ele, pensando junto e comprando o que ele está te falando também. Então, esse posicionamento é muito importante. Então, às vezes, as pessoas até gostam da empresa, gostam do propósito, gostam da posição,
mas volta e fala assim, Emília, eu não tive empatia com a pessoa, e agora? Eu falo, agora vamos para o próximo. Então, agora você vai declinar da posição e vamos continuar procurando. Não aceite aquilo que você não quer, porque daqui a 6 meses você está no mercado de novo. Agora, eu concordo com tudo, assim, não tem como não concordar, é perfeito, mas na hora de executar é muito difícil. E aí cai eu queria ir pela linha dos vieses, assim. Porque imagina o seguinte, nós estamos, quanto tempo que está aberta a vaga de dev aqui na live? Nossa, acho que nunca fechou, né? No mínimo 1 ano aberta, certo? Aí vamos supor que eu chegue um candidato que a gente faz o teste técnico e ele arrebente, assim, sabe? Porque ninguém está conseguindo fazer 1 ano, ele entende da linguagem que a gente usa, da plataforma que a gente usa, ele integra tudo, arrebente no... Legal. Salário bate, tudo bate. Aí eu vou para a entrevista para identificar fit cultural. Você concorda que minha tendência é... Aceitável. Ah, Esse vai, né? entendeu? A minha tendência é ser muito menos críticos com esses níveis de avaliação que são subjetivos, né? Do que uma pessoa que eu nem tenha visto o teste, por exemplo. E do outro lado, a mesma coisa. Pô, eu queria entrar naquela empresa porque é meu sonho trabalhar lá, o salário é fantástico, eu tô precisando pro dia seguinte do recurso e tal. Ele tende a avaliar a empatia com o seu liderado de uma forma diferente se não tivesse pressionado por essas questões, né? Bom, eu acredito que nessa hora é aquela coisa assim, bom, vamos fechar o olho e vamos embora. Né? Se eu estou precisando desse profissional aqui, mas você tem que saber que você vai correr alguns riscos. Né? Então, pessoa que pode ser que fala assim, olha, meu horário de trabalho termina às 6 horas. Depois disso, não conte comigo. Tá? E aí você precisa do trabalho no dia seguinte. E a sua equipe está acostumada a trabalhar à noite para entregar tal, isso, aquilo. No dia seguinte, você vai estar nervoso, preocupado, porque ele não entregou. Ele chega super satisfeito no dia seguinte. Bom, então vamos continuar. Não, meu caro, era já para estar pronto. Tá? Então, aí você começa a entrar numa situação que eu acho que é meio complicada, mas às vezes a gente tem que correr o risco. Já passei por situações assim, quando eu era executiva, que falaram assim, não, eu quero, porque eu quero esse profissional e é esse profissional que eu quero. Gente, não é porque ele está vindo de uma multinacional famosa que vocês vão querer. Eu vou entrevistar. Entrevistei e falei assim, ó, e ele era uma empresa que o pessoal tinha que ficar no final do mês até tarde fazendo os relatórios para entregar tal. Eles já sabiam. Era um pessoal muito jovem, já sabia, ficava numa boa. Eu falei, olha, é o seguinte, essa pessoa não vai ficar no final do mês fazendo relatório. E isso eu mandei um e-mail para México, Estados Unidos, Brasil, todo mundo. Olha, vocês estão querendo essa pessoa que está vindo da tal empresa? Ele tem esse perfil e ele não é um perfil que fique aqui depois da meia-noite. Não, porque depois da meia-noite, hein? Não, a molecada passava a noite. É a empresa que tem fechamento para reportar a matriz no dia do fechamento. Não tem escolha. Não volta, né? Aí chegou eu no dia seguinte, Bela e Formosa, para trabalhar, e o pessoal atrás de mim, Emília, cadê o fulano? Eu falei, e eu que sei, vocês que estão aqui a noite toda, ele sumiu. Né? Aí quando ele chegou, eu falei, e aí? Eu falei que eu não trabalhava depois das 8 da noite. Eu falei, então tá bom, então você vai repetir a mesma coisa para a sua diretoria lá no México. Entendeu? Não durou. Então, e é frustrante para as duas partes. Para as duas partes. Porque perdeu tempo no processo seletivo, contratou perde errado, tempo, o cara sai, vai tudo... Tem o lado das esperanças, de que como você muda de emprego, você está jogando o seu futuro ali naquela aposta, né? Então, sim, você não tem muito... Tem os seus prós e contras. E já aconteceu com você? Agora, seja sincera, Emília, pra gente. Aquele cara, ou mulher, aquela pessoa... Você foi lá, ela falou, eu quero contratar seu serviço. Mas aí você olha assim, sabe? Você fala, não, bicho, esse aqui não tem jeito, cara. Sabe, aquela pessoa que você olha e fala, cara, tipo, você tá difícil, sabe? Sabe o negócio do Hit, o conselheiro amoroso lá, que o cara quer namorar com a rainha da princesa, não sei o quê. Já aconteceu com você de chegar um candidato pra... eu quero. Aí você olha e fala, bicho, o cara não tem o idioma, não tem não sei o quê, quer ser diretor, não tem como. Já aconteceu? Olha, eu sempre avalio, converso com eles e digo, porque às vezes a pessoa fala, eu sou hoje um coordenador, já quero ser um gerente sênior.
vamos com calma, né? Então, assim, para você chegar ali, você tem algumas etapas. Então, eu acabo trabalhando muito com eles essa questão e muitas vezes falo, olha, será que não é o momento ainda de você investir um pouco mais na sua carreira antes de a gente fazer esse tipo de trabalho, né? De repente, por exemplo, eu sempre brinco, às vezes a pessoa correu tanto na carreira, mas a faculdade foi a última que ele fez alguma coisa, foi em 2010. E vem, não, porque eu fiz um curso em Harvard em 2010, tá? Falou, vou te contar um segredo, esse curso já expirou, o prazo de validade já foi. Né? Carreira e conhecimento tem que andar em conjunto. Né? Acho que você deveria investir um pouco mais para depois você voltar, né? Para a gente fazer esse processo de recolocação. Porque assim, eu não tenho vaga, porque às vezes o pessoal chega e fala assim, não, você faz para mim, me recoloca, tal. Não, vamos lá. É um trabalho a 4 mãos, a gente vai trabalhar em conjunto. Tem que ser muito sincero. E não é assim em 6 meses. Tá? Às vezes passa um pouco mais. Tem gente que se recoloca em um mês. Eu tive uma moça agora no começo do ano, ela falou assim, em 6 meses estou recolocada. Tudo pode ser. Em 2 meses ela se recolocou. Tá? Então, assim, não tem prazo. Eu acho que assim, o mercado, avaliar, ir atrás, muita pesquisa, muito contato. E às vezes a pessoa percebe no bate-papo, porque o primeiro bate-papo às vezes é quase 1 hora. Que eu vou conduzindo a pessoa a refletir também. Olha, você vai ser exigido nisso, aquilo outro. Você está disposto a tudo isso? Você vai para um teste de inglês. A sua área precisa de teste de inglês. Seu inglês, há quanto tempo você não fala? Não é melhor você investir um pouco mais no inglês, depois você volta? Tá? Então, assim, aí a pessoa fala, então tá, eu vou pensar. Entendi. Então tem que ser sincerona aqui e dar um choque na pessoa. Falar, bonitão, acho que tem que melhorar aqui para tentar dar esse passo que você está querendo. Sim, eu faço um trabalho assim porque, como eu vivi muito tempo, trabalhei muito como executiva e sei as dificuldades que as pessoas passam dentro das empresas. Isso é muito importante, a pessoa também pensar. Às vezes ela está numa empresa há muito tempo já, ela quer mudar, mas ela assim, não, eu quero mudar, quero ver o mercado, quero sentir como é que está. Peraí, o que você quer sentir? Você quer ir para um outro desafio? Você está há tanto tempo, quanto tempo você não faz um curso? Não é melhor você fazer um curso primeiro, ver como é que está o mercado, se renovar nos conhecimentos, depois você volta, né? Para aí sim a gente pensar no assunto. Essa ótica de se preparar para isso é bem interessante. A gente conversou com o Patrick no episódio 53, colei aqui. Fantástico. E uma história legal é que ele parou para ressignificar o seu propósito antes de se recolocar, né? Que acho que é algo super relevante, super bem pensado, porque para muita gente não está claro, né? Qual o seu propósito de vida, quais são de fato os seus valores, o que você vai procurar numa empresa do outro lado. Você convive muito com esse tipo de realidade? Sim, sim. E outra coisa, à medida que você vai se desenvolvendo na sua carreira, as coisas vão mudando. Os valores vão mudando, a forma de pensar vai mudando, você vai amadurecendo. Então, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu trabalhei tanto tempo nessa empresa e não sei por quê, eu não estou querendo mais aqui. Porque a pessoa amadureceu, ele se desenvolveu, ele já está querendo outros tipos de desafios. Então, ele está querendo passar para um outro patamar. E essas pessoas que muitas vezes ele para estudar, para se ressignificar e voltar para o mercado com muito mais força. Eu já tive alguns casos assim, que é quando a pessoa voltou muito bem, mais bem estruturado e sabendo, eu quero isso. Okay? Eu tive um caso há muito tempo atrás, muito divertido. O cara era um executivo de primeira linha numa multinacional, isso, aquilo, muito bem posicionado, tal, e nessa época fazia alguns trabalhos de coaching. Ele virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho tudo isso. Eu fui para essa carreira porque meu pai me obrigou na época, ou era engenheiro ou era médico. Não existia outra carreira. Você pode ser o que você quiser, desde que seja engenheiro ou médico, não tem problema. E ele falou, adoro cozinhar. Já fiz gastronomia, já fiz vários cursos nessa área e eu quero abrir um bistrô. Meus filhos já estão criados, já estão na faculdade, uns já casaram, tal. Agora eu quero cuidar de mim, eu quero fazer essa transição. Mas ele se preparou para fazer essa transição.
ele foi estudar, ele foi pesquisar e abriu o tal do bistrô e se deu super bem. Tá? É diferente de quando a pessoa chega para mim e fala assim, olha, eu quero fazer uma startup, participar, tal. Isso aqui, ele falou, primeira coisa, hoje você tem uma família de tantos filhos, 3 filhos, eles estão em idade escolar, você hoje é um executivo de uma empresa, você sustenta tudo isso, você tem um caixa para sustentar tudo isso por uns 2, 3 anos, até o seu negócio começar a bombar e você, uau, e poder viver disso? Não, eu nunca pensei nisso. Então, volta para trás um pouquinho, pensa, vai estruturando essa parte em paralelo, depois você vai fazendo a passagem. Nossa, acontece muito isso, né? Acontece muito. Um amigo meu abriu uma hamburgueria, tá ótimo, agora fechou o cara, foi junto, deu tudo errado e tal. Mas você sabe que, você estava falando de propósito, eu estava lembrando que é muito engraçado, quando a gente começou a live, né, que foi no dia, vi a data certinho, no nosso primeiro evento, no dia 10 de abril de 2003, que foi o nosso primeiro evento. Então, esse ano nós vamos comemorar no dia certo. No dia certo, que a gente se embanana nas datas aqui, mas agora tá certinho. A gente veio com o propósito de fazer um evento, né? Então a gente queria fazer um evento. Então a gente coloca essa data como data do nosso primeiro evento. Um evento que a gente reuniu a indústria química para discutir colaboração, tecnologia e tal. Mas eu me lembro que depois de um tempo, e o objetivo desse primeiro evento, eu, o Richard, o Luli, meus sócios, né, na nossa ideia naquele momento, era muito numa pegada de, sei lá, a gente tem que fazer alguma coisa para tentar ganhar algum dinheiro para pagar nossas contas de algum jeito, sei lá, né? E eu me lembro que a gente fez o evento, deu certo, a gente conseguiu pagar algumas continhas, conseguiu levantar um dinheirinho, um pouquinho para cada um. Mas aí a gente falou, olha, legal, já que a gente fez isso uma vez, vamos fazer isso 2. Fizemos 2, vamos fazer 3, 4, 5, 6, 10, 25, 100 e aí vira um business, né? E dado o momento a gente começou a falar, olha, a gente está fazendo muito evento, a gente poderia começar a fazer cursos, né? E aí a gente de repente viu que tinha uma oportunidade muito grande em cursos mais rápidos e tal. Só que dado o momento a coisa começou a crescer e quando a gente começou a olhar, a gente estava no mercado de educação. Bacana. A gente só queria pagar as nossas contas com os nossos eventos para os pais não brigarem com a gente e de repente estava no mercado de educação. Só que é muito engraçado, porque eu sempre fui um péssimo aluno, sabe? Sempre fui. Péssimo. Mas aqueles ia passar de ano lá em fevereiro, sabe? Na 8ª recuperação que existia, eu ia passar. E o Richard, ele tem problema de desvio de atenção. Você começa a falar com ele aqui, ele já está pensando em outra coisa, esquece do mundo, né? E ele sempre foi péssimo aluno por isso, que ele não conseguia assistir a aula inteira, ele se desviava, ele se concentrava e tal. Aí, dado um dia, eu falei, cara, a gente está tudo errado, né? Porque a gente está fazendo algo que a gente não gosta. Eu não gosto de estudar, você não presta atenção nas coisas, a gente tem que fazer outra coisa da vida, né? Aí ele chegou para mim e falou, Henrique, mas cara, e se a gente fizesse? Ele virou para mim e falou, o problema não é que você não gosta de estudar. O problema é que você não gosta da forma de estudar do método tradicional. Você não gosta daquele professor lá na frente, como é há 200 anos, empurrando matéria, escrevendo na lousa que você tem que copiar e no final do dia você tem que decorar para passar na prova. Verdade. É isso que você não gosta, né? Se a gente fizer... Pensa em aulas que você gostou. Aí eu comecei a falar algumas aulas na minha infância que eu lembrei. Ele falou, viu como isso foi legal? E se a gente fizer essas aulas, sabe? E aí a gente começou a entender que, na verdade, eu gosto pra caramba. Só que eu gosto do meu jeito. Então, O que a gente falou é, poxa, vamos tentar adaptar um negócio para que fique do jeito que a gente realmente goste de fazer, com que a gente tenha realmente paixão. E aí eu acho que entra muito importante o propósito, sabe? Porque, de fato, ele exponencia aquele que você gosta dentro da sua cabeça, sabe? Porque tem aquele pedacinho do processo que você gosta, se você faz muito daquilo, você entra num estado de prazer que você fala, é isso que eu quero, é isso que eu quero mostrar para os outros, é isso que eu quero mostrar para minha mãe, para os meus amigos, para os meus pais, que é legal pra caramba. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? Eu acho que quando você entra num negócio, quando você entra numa função e você pegar o propósito da empresa, pegar qual pedaço do processo, sei lá, você está numa vaga de supply chain, entende o que do supply chain que você gosta? Qual área do supply chain? Sabe? Qual pedacinho? O que você gosta? Você gosta de estar com as pessoas? Você gosta de trabalhar com planejamento? Você é um cara de números? Você gosta de fazer as previsões estatísticas? Qual que é a sua pegada? Sabe? Faz mais isso. Investe nisso, que isso vai fazer com que você
faça mais feliz? É lógico que tem pedaço do tempo que você faz umas coisas chatas ali, sabe? Sim, claro. Lidar na parte de pagar imposto, tributária e tal, é chato trabalhar e lidar com isso, mas tem que fazer, mas é uma hora que você tem que falar, tá bom, mas grande parte do tempo você tenta investir naquilo que realmente te dá prazer, sabe? O que te brilha os olhos. Exato. Né? Eu sempre brinco com eles, o que brilha os olhos? O que te brilha os olhos? Ou então eu falo assim, qual é a sua missão profissional na Terra? Tá? Por que você está na Terra? Qual é a sua missão profissional? O que te brilha os olhos? O que você está construindo e que você vai fazer a diferença ali? Você fez eu lembrar que quando eu estava também desenhando esse projeto para que eu estou trabalhando hoje, que eu também, a minha carreira, eu fiz várias coisas ao mesmo tempo, acho que eu estou na 3ª ou 4ª carreira já. Você trabalhou em grandes empresas, né? Sim, trabalhei em várias multinacionais. Trabalhou na IBM, uma delas? Na IBM no México, que me contratou para fazer um trabalho de coach para executivos. Que legal. Na IDC eu fui plantar recursos humanos para o Brasil, América Latina, mais Estados Unidos. Né? Itaú, Ericsson, várias empresas. Isso. Só que eu comecei minha carreira lá atrás como professora, né? Como magistério e tal. E um dia eu falei assim, não, chega. Eu estava quase como coordenadora de escola, ou diretora, com 22, 23 anos. Não, muito para minha cabeça, muito nova ainda. Aí eu falei, eu quero ir para a indústria. Estava no último semestre de faculdade e descobri isso num processo seletivo. A pessoa falou, olha, adorei você, mas eu não posso te contratar porque você está no último semestre. Eu falei, então, peraí. Então é esse o problema? Fui para a faculdade à noite, cheguei para o diretor e falei, olha, é o seguinte, eu quero muito ir para o mundo corporativo. Só que eu estou no último semestre da faculdade. Eu preciso ficar aqui até o final do ano para fazer estágio. Ele falou, ele deu risada. Falou, todo mundo vem aqui pedir para passar. Você veio pedir para repetir. Ele falou, tá bom, então vamos dividir seu curso, esse último semestre, em 2. Você faz 2 matérias agora e 2 matérias até o final do ano. Você topa? Eu falei, eu topo, vamos embora. Isso foi numa quinta ou sexta-feira. Na segunda-feira eu estava na Saint-Gobain, fazendo entrevista. Aí a pessoa falou assim, que ano você está da faculdade? Eu falei, o último ano. Ninguém perguntou se era semestral e aí tinha passado a ser anual. Entendeu? Voltei, larguei salário e tal, voltei a ser estagiária, investi pra caramba, rezava para chover todo final de semana, porque não tinha dinheiro para sair, para ir para as baladas, para sair com a turma e tal. No ano seguinte, aí fui para o Itaú. E aí comecei a carreira de novo. E aí, quando eu comecei a viajar demais, que DC, IBM, que eu fui expatriada, fiquei 2 anos. No meu retorno, ainda fiz startup de uma empresa holandesa, mais 3 anos. Entre Espanha, Holanda, Brasil, eu falei, 10 anos nessa vida. Eu falei, não, gente, o que eu quero agora? Eu já trabalhei muito próximo das áreas de negócio, muito próximo dos executivos. Eu gosto muito dessa parte de carreira, de orientação de carreira. Via a necessidade das pessoas procurarem vaga no mercado, dificuldade, tudo, e eu fui construindo. Aí, quando eu parei, fui fazer um MBA, que fazia 10 anos que eu queria fazer. Onde você fez? Na FIA, o MBA Executivo Internacional, e falei para o diretor, até falou, olha, só que eu já viajei tanto, faço qualquer trabalho, mas as viagens deixa eu ficar no Brasil, que é terra firme, né? Vários executivos me procuraram para ver se eu ajudava a procurar vaga. Eu falei, cuidado com aquilo que a gente pede, que as coisas conspiram a favor. Uhum. Foi aí que começou, porque eu já tinha desenhado, já estava começando a pensar como é que eu ia pôr no ar, como é que eu ia fazer. Recebia executivos do Nordeste, do Sul, aqui do interior de São Paulo, que vieram me procurar, vieram a São Paulo para conversar comigo. Eu falei, nossa, gente, né? E foi aí que eu comecei a fazer o trabalho de Job Hunter, que estou super feliz, é um desafio constante, né, de todo dia, e aquilo que me brilha os olhos, levanto super cedo para fazer as coisas e atender cada um dentro da sua necessidade. E o que do processo te brilha os olhos? Qual é a parte do processo inteiro que você fala o seguinte, é quando a pessoa se recoloca? Ou tem alguma parte do processo? Quando ela se redescobre no meio do processo? Qual é a parte mais legal para você? Quando ela se redescobre no meio do processo. Que ela consegue entender para onde ela quer ir e o que ela quer fazer.
Porque muitas vezes a pessoa chega e fala, não, eu já fiz meu currículo aqui, está aqui, eu quero que você ponha no mercado. Eu falo, não, espera um pouco. Vamos lá, o que você quer, para onde você quer ir, o que você quer fazer, aonde você quer chegar na sua carreira. Eu quero ser um diretor. Mas eu não posso falar isso porque o pessoal vai dar risada. Eu falo, não, você pode chegar onde você quiser, você pode chegar até o ser presidente da empresa se você quiser. Mas o que você está fazendo para chegar nesse patamar? Tá? E aí a pessoa vai caindo na realidade, vai pensando, vai vendo aonde ela quer chegar, vai procurar curso, começa a conversar com as pessoas. Isso me brilha os olhos. Isso Legal. É muito bacana. Claro que o fato da pessoa se recolocar onde ela quer, do jeito que ela quer, tudo isso também é fantástico, porque ela percebeu o crescimento dela e aonde ela quis chegar. Que legal. E acho que esse processo deve ser mesmo muito bacana vivenciar, até para o candidato não se frustrar posteriormente. A gente vive muito isso aqui com o professor. Estava lembrando quando o Henrique estava contando aqui de como nasceu, né, qual é o nosso ideal de educação, tal, as nossas diferenças em termos de visão. E é muito louco que a gente faz processo seletivo para professores, né, e traz para dentro muito... A gente precisa dos melhores aqui conosco, claro. Mas precisamos dos melhores que comprem ou que têm a mesma visão que o Henrique e Richard tiveram lá atrás, que compactuem desse ideal. Aí quando estou conversando com um professor em potencial e falo alguns aspectos disso, muitas vezes causa repulsa, porque não é o tradicional que aquele professor super gabaritado, que está há 30 anos no mercado, costuma fazer. Por exemplo, a gente não trabalha com prova por definição, porque prova, na nossa visão, é um momento de estresse psicológico que eu não quero fazer com que as pessoas se passem. Ponto. Aí muito professor discorda desse ponto de vista, que tá ok, né? Discordar. Tudo bem, super ok, não tem nenhum problema, só que são visões diferentes. Se esse professor que discorda tem essa visão muito clara desde o início e fala, opa, não é pra mim então, acho que a gente vai se frustrar no futuro, vamos cortar por aqui, legal, acho que fomos sinceros e evitamos nós nos desgastarmos. Agora, quando o outro lado insiste numa coisa que não acredita, lá na frente a gente vai ter problema com esse professor. Porque não está a relação com os mesmos ideais. E isso muitas vezes acontece porque o professor não tem clareza daquilo que ele espera em termos de educação, de ideal, de propósito. Sem dúvida. E eu acho que eu já tive algumas experiências dando aula, até porque eu tive um período da minha carreira também que eu trabalhei muito em treinamento. E é muito interessante, porque você percebe a participação do pessoal. Aquela pessoa que entrou assim meio que olhando e de repente ela começa a participar, ela traz coisas novas, ela traz conceitos novos, ela pergunta, ela compartilha também conhecimento. Você fala, poxa, essa pessoa está caminhando junto comigo. Eu também sou muito favorável, porque também nunca fui a primeira aluna da sala, tá? Minha irmã mais velha era a primeira, eu era a última. Nossa, minha irmã mais nova era a primeira. Eu falei assim, não, se ela é a primeira, você é a última. E me comparavam, então, eu falei, não, ela é a primeira, você é a última. E eu acho que essa questão de educação tradicional não serve para todo mundo. Tá? Eu mesmo sou uma pessoa que, assim, se eu for num lugar e estiver conversando com uma pessoa, eu estou aprendendo muito mais do que, assim, a pessoa falando ali na frente, eu já estou pensando o que vai ser ali depois e tal. Então, esse compartilhar de formas diferentes, hoje tem tanta coisa bacana para trabalhar na educação, que não precisa ser necessariamente daquela forma do formal, né? Então, o que é melhor para mim, não sempre vai ser para o outro. E é a mesma coisa que eu faço no momento em que eles estão escolhendo uma empresa. O que é melhor para você não vai ser melhor para o outro. Cuidado para a comparação, né? Então, achar os caminhos é um desafio bastante interessante. Se eu tenho um aprendizado aqui desse papo, que caiu uma ficha legal, é isso, né? Tenha clareza no momento de recolocação daquilo que você espera. Com certeza. Absoluta clareza e seja fiel a ela. Isso. Porque isso é super importante, vai evitar uma série de frustrações futuras. E a mesma coisa quando eles, no meio do processo, eles falam, bom, então vou procurar um curso para fazer, um MBA, alguma coisa e tal. E eles vêm com as escolas. Eu falo assim, qual é o tipo de escola que você vai se adaptar melhor? Essa aqui é tradicional, vai ter prova, você vai ter que estudar, tal. Essa aqui você vai ter que se inteirar mais, você vai ter que falar mais, se posicionar mais, compartilhar mais seus conhecimentos. O que é melhor
E daí fala, essa aqui é interessante. Então, hoje você vai ser cobrado lá na empresa, no seu dia a dia, não é pela nota que você teve, mas pelos conhecimentos que você adquiriu. Exato. O conhecimento que você adquiriu e a forma de se adaptar às dificuldades. Sem dúvida. Porque uma coisa que é muito interessante, que a gente faz muito aqui na live, é, sei lá, a gente ensina a pessoa a implantar um projeto de, sei lá, supply chain, um projeto X de supply chain qualquer. O grande ponto é que a gente super entende as escolas tradicionais que entram com a parte teórica, que entram com a parte de quem desenvolveu aquilo, por que desenvolveu, em que ano que desenvolveu, por que isso foi feito, super eu entendo. Mas uma coisa que a gente tenta preparar a pessoa é, no momento que você tiver que implantar, vamos fazer vários testes e implantar juntos em sala de aula, no ambiente com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a experiência de toda a sala de aula. Vamos testar muito para quando você chegar na sua empresa, você já vir com essa bagagem e conseguir implantar, conseguir trazer resultado para o seu negócio. Com segurança, né? Com Isso segurança. que a gente tenta, você vai estar mais adaptado a essa dificuldade. É lógico que na sua empresa você vai ter restrição de orçamento, de pessoas, de dificuldades geográficas, mas você vai estar mais adaptado, você vai estar mais preparado, aquilo não vai ser novidade para você. É isso que a gente tenta trazer como muito bacana. A proposta da live. E uma coisa que já aconteceu muito de alunos que entraram eventualmente aqui e eu falei, olha, essa é a nossa proposta. Ah, mas eu queria saber... Tá, legal, a biografia é essa, o livro é esse, é aqui que a gente usa e tal. Ah, mas a gente não vai numa pegada tão acadêmica, não é aqui. A nossa sala de aula é um laboratório para você praticar com condições controladas e não um local para você ouvir a palestra sobre aquele assunto. Exato. O professor nosso é um facilitador e ele troca muitas informações. A gente pega a experiência da turma inteira e joga para o alto. E não bacana, o professor traz aquilo lá e fala, ó... pessoal, essa é a verdade. deixa... Não? Mas é bacana para um tipo de público que tem como ideal de educação uma pegada dessa. Daí a clareza de novo, né? Antes de entrar, inclusive, no nosso MBA, a gente faz entrevista para garantir que esteja muito claro que essa vai ser a proposta, porque senão você vai se frustrar lá. Se você está esperando alguma coisa mais parruda em termos de artigo científico... Não é aqui. Não é aqui, tudo bem, não tem nenhum problema. E tem mercado para isso, tem empresas para isso que se propõem a conectar dessa forma. Mas eu já vejo do outro lado, pelo que eu estou acompanhando, que eu estou vendo, as pessoas já fazendo essa seleção. Uhum. Tá? Então, quando eles me trazem, porque eu falo para eles, vai olhar, se quiser, traz, discute comigo, tal, porque como eu tive essa experiência toda, eu aprendi muito essa parte. E eles me trazem. Eu falei, bom, ok, o programa aqui é assim, a forma de eu trabalhar é desse jeito, nessa outra é desse jeito. Então, o que vai te chamar mais atenção? O que é mais interessante para você? Você ir lá discutir tecnicamente ou a teoria, ou você vivenciar aquilo na prática? Tá? Tem alguns que falam, não, vivenciar na prática é muito bacana, porque meu dia a dia já é tão pesado, eu chegar lá, pôr a mão na prática, fazer a coisa, trocar experiência, isso para mim vai ser perfeito. Você sabe que foi muito bacana. Semana passada, eu fui para Campinas acompanhar uma turma de MBA lá de compras. Um abraço, pessoal. E eu fui lá assistir a aula com eles, bater papo, trocar uma ideia, tomar um coffeezinho com eles, dar risada. E você sabe que um aluno chegou para mim, veio de canto me chamar e falou o seguinte, você sabe, Henrique, a gente faz aula aqui sábado sim, sábado não, né? E você sabe que no sábado que tem aula é o dia mais legal da semana. Olha que bacana. Puta, mano. Eu saí de lá, pus o som no último volume, voltei para casa, cara mais realizado do mundo. Porque eu ouvi isso. É o que eu quero. Claro. Olha eu lá, que aquele péssimo aluno. Eu queria estar numa escola assim, entendeu? Então eu falei, poxa, é isso que eu quero da minha vida, sabe? Então é muito legal. E a gente se preocupa muito com isso, né? É uma proposta que eu acho fantástico. Tem que estar no nosso dia. É isso que eu quero ouvir, sabe? É isso que eu quero ouvir. É lógico que é muito gostoso quando as pessoas me ligam e conversam comigo, Henrique, obrigado, poxa, consegui um emprego, consegui ser uma promoção, surgiu uma oportunidade muito legal, eu aprendi no MBA isso, cara, vem muita gente falando isso. Mas o mais legal é quando o cara fala, eu odeio quando acaba a aula. Termina o curso, eu não sei o quê, para mim é esse, sabe? Assim, esse bacana, é o que eu mais gosto. Bacana. É o que eu mais gosto de ouvir. Até porque eles vão para um processo seletivo, uma entrevista para o dia a dia de trabalho deles, eles vão trazer isso para a realidade.
Não fica naquela teoria de como fazer e tal. E isso é uma coisa que eu sempre falo muito para eles e até para o pessoal que eu estou orientando. Quais são os conhecimentos? Coloque seus conhecimentos também. Você não vai ser cobrado pela faculdade que você fez, tal, não, mas sim pelos seus conhecimentos. O que você aprendeu? Exato. Tá? Qual é a sua experiência? Então, você vivenciar aquilo, ou então você ler um material bacana que complementa aquela sua experiência, excelente. Hoje você pode escolher a forma com que você quer aprender. Podcast, leituras, livros, revistas, jornais, internet, o que é que você... Tem 1000 formas, né? Ao vivo em cores, você via online. Eu ainda prefiro ao vivo em cores. Eu sou daquela que gosta de participar, ir lá, ver quem é que está lá, tal, isso aqui. Online, para mim, falar, puxa, eu queria estar lá. Eu também sou desses, eu gosto do presencial. Eu acho legal. Eu entendo que online às vezes ajuda, mas o presencial... Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, sabe, de um tema um pouco mais pesado, assim. Mas é que a questão de, por exemplo, como é que você vê a questão de liderança feminina ainda? Você, de alguma forma, as empresas que entram em contato, conversam com você, você vê que elas se preocupam com a diversidade de gênero ou não? Como é que você sente isso? Eu vejo que as pessoas estão se preparando, as empresas estão se preparando mais para esse momento. E que essa preparação não é simplesmente uma faixa lá na empresa, um site, mas sim a preparação das pessoas. Que legal. Tá? O quanto é importante você ter contato com personalidades diferentes, conhecimentos diferentes, situações, experiências diferentes, que isso te enriquece muito mais. Então, eu sempre fui adepta, desde lá do meu começo de carreira, do recrutamento às cegas. Às vezes as pessoas vinham e falavam, não, porque eu quero assim, assado, tal, isso aqui. Ele falou, olha só, eu vou te trazer os candidatos, só vou te falar onde ele mora, quem ele é, quantos anos ele tem, quando você me aprovar a experiência. Vamos fazer isso? Às vezes a pessoa fala, olha, pera, mas você quer a experiência ou você quer a pessoa? Tá? Ok, as duas coisas têm que se casar, mas essa é uma segunda parte. E hoje em dia eu vejo as empresas indo por esse caminho também. Ainda existe muito a ser trilhado, tá? Existem algumas empresas que estão dando muita preferência para as mulheres, assim, aumentando as posições de liderança das mulheres, mas eu vejo que ainda está engatinhando. A situação vem vindo, mas ainda é mais devagar. Eu também sinto que, de fato, existe uma evolução, mas o processo ainda pode ser acelerado e eu acho que é uma causa que a gente, de fato, tem que lutar para que seja mais equalitário, né? Por mais que o número de funções ainda nas empresas, sei lá, grande parte das empresas, a maioria é mulher, quando você vai para as funções de gestão ali, ainda existe uma divisão e existem casos de empresas onde na mesma função os homens ainda ganham mais que a mulher, o que é mais ainda terrível, existe, né? E alguns segmentos isso ainda são mais fortes. Ainda não conseguiram desmanchar tanto ainda essa questão, desmontar ou repensar. Já iniciaram, mas ainda não está, como a gente gostaria, mas eu acho que da forma com quem vem vindo, a conscientização, eu vejo que as pessoas já estão com mais clareza e querendo muito mais. Legal, acho que é uma questão importante. Eu acho que para quem está escutando a gente, acompanhando a gente ali, acho que é um tema que a gente tem que, de fato, lutar para ter uma visão mais equalitária. E eu vejo assim, que as mulheres vão buscar muito mais a parte de formação, de conhecimento, desenvolvimento, porque realmente ainda são muito cobradas, não que os homens não sejam, mas que elas precisam demonstrar muito mais ainda conhecimento, reposicionamento. Acho que é uma vantagem competitiva, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil você fica para você se posicionar também, né? Mas ainda existe essa cobrança um pouco maior do lado das mulheres. Concordo. E com relação à inclusão racial, assim, quando a gente fala muito de negros, ainda existe uma dificuldade? Você sente que ainda são poucos? Você vê, você teve demanda
de empresas solicitando candidatos numa pegada mais inclusiva? Sim. Às vezes, algumas empresas, os recrutadores me ligam, Emília, eu estou precisando de uma... Eu tenho uma posição assim, tal, e eu preciso de uma mulher negra. Você tem alguém para me indicar? Ou sabe de alguém? Então, às vezes, eu colaboro muito. Às vezes, eu não tenho a pessoa, mas eu sei aonde encontrar, eu falo, eu vou trilhar uns caminhos aqui e eu te dou uma resposta, tá? Então, tem algumas empresas, principalmente, eu vejo muito isso em farma, segmento de farma, trabalhando muito esse tipo de posição. E outros segmentos, por exemplo, cosméticos, empresas que estão trabalhando com um pouco mais suaves, assim, um segmento mais, um pouco mais diferente. Legal. Quem quiser acompanhar um bate-papo super legal que nós fizemos sobre isso pelo lado da empresa, tem aquele podcast com a Luana da Kenobi, lembra? Legal. Ele é o número 41, eu achei aqui. Bacana. Acessa lá que tá bem legal aquele programa. O outro ponto que eu queria tratar com você é com relação à terceira língua, né? Porque a gente já fala do inglês, quase que padrão, né? Tem alguma vaga que fala inglês? Não. É quase que padrão. A terceira língua se torna cada vez mais importante? Sem dúvida. Eu vejo que é um diferencial a mais ainda. Tá? Hoje, para quem vai trabalhar com a América Latina, que tem muitas posições interessantes, o espanhol é praticamente a necessidade do inglês. Existem ainda algumas... às vezes o pessoal também entra em contato, olha, eu estou com uma vaga assim, assado e tal, isso aqui é fantástico, eu tenho uma pessoa aqui. Ele fala, não, mas tem que falar chinês. Tem que falar... chinês não, é mandarim. Eu falei, olha, aí você já... Ou fala francês até, né? Você acaba também limitando muito, né? Francês tem gente que fala. Hoje tem gente estudando, porque francês teve uma época que estava meio morto aí, mas agora voltou. Né? Mas aí você fala assim, olha, aí são pessoas que já falam inglês, o espanhol, francês, mandarim, alguma coisa a mais. Tá? Aí a pessoa, o diferencial dela abre muitas portas. Mas e o inglês? Uma pessoa sem inglês hoje... Fica mais limitado. Mais quanto, assim? De 0 a 100%? 50%. 50%? Porque as empresas estão muito sobrecarregadas e profissionais que não... Assim, as vagas, você vai para uma vaga que não precisa do inglês, a concorrência é muito grande. Entendi. Tá? Então, quando a pessoa investe, e não é aquela coisa... Há muito tempo atrás eu fiz intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos e tal, e eu tive alguns professores que me falavam, vocês têm mania de querer falar o inglês como a gente fala. Se nós formos falar o português, nós não vamos falar como vocês. Vocês precisam falar, se comunicar e as pessoas entenderem. Ok. Tá? Manter a fluência e saber os termos, tudo isso. Erros, todo mundo comete, mas não tem aquela exigência de tem que ser como um nativo. Ótimo se a pessoa for. Tem pessoas que têm essa tendência, mas tem que saber se comunicar. As pessoas hoje que não têm o inglês ou que fizeram muitos anos e que têm dificuldade, que não conseguem e tal, elas concorrem com muito mais pessoas nas empresas nacionais. Então, olha que maluco isso. Você não tem inglês, você fecha 50% das vagas e só fica com as vagas mais concorridas. Então, a sua probabilidade de recolocação é muito menor, né? Aí, assim, se a pessoa está aberta, poxa, eu posso ir para qualquer estado do Brasil, porque hoje a gente já começa a ter isso aqui no Brasil, ainda bem, porque tem alguns estados que as vagas estão bombando, tá? Tem essa disponibilidade, aí fica mais fácil. Entendi. Você trouxe um ponto interessante, né? E já aconteceu muito comigo, de candidatos que eu falo assim, você fala inglês? Fiz 4 anos de cultura inglesa. Isso. Se a resposta é essa, bicho... Aí você fala o seguinte, ok, vamos fazer um teste e a pessoa trava. Agora, porque se a pessoa fala, a resposta dela não é essa. Então você fala. Sim. Fala inglês? Sim. Yes, né? Yes I do. Mas o mais engraçado eu acho isso, sabe? Que as pessoas, quando vem com essa de... Você fala inglês?
8 anos, aí você fala, vamos fazer um teste. Particular, ó. Não, é que eu tô um tempo e tal. E, de fato, sabe, eu acho que o maior número de candidatos que eu peguei num teste de inglês, assim, fazendo uma entrevista, um bate-papo e tal, a grande parte deles não é que não estudaram e travaram. Os candidatos que não foram bem, sabe? É que as pessoas, de alguma forma, ficam nervosas e não se sentem à vontade de falar. E você falou tudo, sabe? Cara, fala do seu jeito. Às vezes, cara, sei lá, às vezes o que eu tô exigindo de inglês não é um inglês mega e a pessoa ficou com essa expectativa. Verdade. Interessante. Verdade. Uma vez eu fiz um teste com o pessoal da... Eu entrei numa empresa e o diretor falou assim, olha, é o seguinte, eu tô pagando escola de inglês há anos. E eu não sei quem fala, quem não fala. Eu sei que tem um pessoal aí que tá... se pergunta para eles, eu estou no 8º estágio, coisa. Eu falei, gente, um executivo falar isso, né? Eu falei, deixa comigo. Chegava para a pessoa e falava assim, olha só, você ganhou uma passagem hoje, você vai sair daqui, vai direto para o aeroporto e vai chegar em Nova York. Você vai ter que encontrar hotel, chegar do aeroporto até o hotel, e você vai ter que amanhã fazer uma palestra. No dia seguinte que você chegar, você vai ter que fazer uma palestra sobre a sua carreira para um grupo de estudantes lá. O cara fica verde. Eu falei assim, não, quem inventou isso? Ele falou, vou ter que fazer isso? Realmente? Pronto, esse não fala. Não, tá feito o teste. O outro vira para mim, quando eu embarco? Posso buscar meu passaporte? O passaporte vai estar na coisa. Esse fala. Muito legal, muito legal. Emília, eu queria fazer uma pergunta aqui, agora um bate-papo que a gente sempre gosta de fazer no final. Queria que você me trouxesse uma frase de impacto que de alguma forma marcou a sua vida e você acompanha e que te motiva ou de alguma forma você acha interessante para você como pessoa. Olha, até fiz uma cola aqui. Pequenos ajustes podem levar a grandes mudanças. Então, às vezes a gente quer uma grande mudança, mas é mudar coisinhas, poucas coisas ao longo do dia, ou do ano, do mês, da sua semana, você consegue chegar à mudança que você quer. Eu acho interessante, né? Porque, de fato, a gente conversa com algumas pessoas que falam, não, se eu, tal, aí dá umas ideias mirabolantes e tal. E se você começar fazendo pequenininhos ajustes, você, de fato, consegue... Você chega onde você quer. Você começa a construir grampo de areia por grão de areia, verdade, né? Verdade. Qual conselho que você recebeu, que você lembre agora, né? Lógico que a gente ouve milhões de ideias e tal, mas qual conselho você recebeu que te marcou, que você lembra agora que foi relevante para você? Foi meu primeiro gestor na Saint-Gobain. Foi um mestre. Ele era brasileiro? Ele era brasileiro. Coisa que me contratou como estagiária. Ele falava assim, eu não gosto de trabalhar. Eu contratei você para trabalhar. Você volte aqui, quando você encontrar um problema na área que você vai atuar, você discuta com os gestores as soluções. Me volte com 3 soluções. E você vai ter que defender qual é a melhor solução. Tá? Agora, se você vier conversar comigo e não trouxer o problema, eu vou saber que você não se envolveu e não está fazendo a lição correta. Invista na sua carreira, converse com as pessoas, leia muito, se intere do negócio, não fique só na sua área, procure saber como é que funciona o negócio da empresa, da área, como é que vá conhecer o produto, o que eles fazem, o que cada um faz, como é que é o trabalho de cada um, porque você vai encontrar soluções. E era bem isso mesmo. Aí de você chegar lá sem... Tem um problema aqui, ó. Vamos discutir. Ele falava, saiba você que o problema chega em mim antes de você. Fofoca brasileiro, bicho. A fofoca corre, cara. Esse foi um mestre, assim, pra minha vida toda. Que legal. E ao longo da sua vida, você sentiu que isso fez diferença? Já você se pegou em situações de vir com aquele problema e te levar o prêmio e falar, não, deixa eu parar aqui.
voltar e ir atrás da solução. Muito. Porque às vezes você tem que implantar alguma coisa, você tem que desenvolver alguma coisa, mas não é chegar só com a técnica e falar, vamos fazer isso. Não, você tem que entender a cultura da área que você está atuando, aonde você vai atuar, entender o perfil da pessoa do outro lado, o que ele gosta, né? Então, eu chegava na sala, eu já batia o olho e falava assim, ele gosta de golfe. Então, vou entender um pouquinho de golfe só para trocar um pouco de ideia, trazer ele para próximo, né? E olha, quais são as dificuldades que você tem na sua área, tal, isso, aquilo, e fazendo esse meio de campo e trazendo ele para próxima para poder implantar. Então, assim, não... E aí eu sempre lembrava desse meu primeiro chefe, né? Bom, então como é que eu vou chegar nessa pessoa? Como é que eu vou entender o que ele gosta? Como é que é a forma de atuação dele? E ele falava assim, entenda o negócio, entenda o estilo da pessoa que você vai chegar lá. Mas é que... Não, eu achei perfeito, adorei, mas é engraçado que a gente, às vezes, falar com outra pessoa, ainda mais se a outra pessoa for gente boa, acessível e tal, é mais fácil. E aí isso deixa a gente preguiçoso. Com certeza. Por exemplo, o Scu é um mestre em Excel. Manja tudo de Excel. Sabe, assim, o que... ele usando Excel parece um pianista, porque usa só, nem usa o mouse, só no teclado e tal. E às vezes, quando eu tô com alguma dificuldade numa fórmula de Excel... Qual que é a minha aqui que vem na minha cabeça? A ele? Vou lá perguntar, né? Claro. Mas eu falo, pô, se eu for lá perguntar, eu coloco... É muito cômodo, porque ele vai pegar a planilha, vai mexer 2 vezes e eu não aprendi. Então, o que eu faço? Às vezes eu vou no Google, pesquiso, dou uma martelada, dou uma gugada lá. Depois que eu não consigo, já chego naquele momento que eu falei, cara, ferrou. Aí eu vou atrás. Mas tentar ir atrás da solução, independente de eu... pode até ser que eu traça um caminho mais longo até a solução que ele, no instalar de dedo, resolveria. Mas me trouxe um monte de conhecimento, eu aprendi um monte de coisa ao longo do caminho que eu vou guardar para mim. E que lá na frente, essa competência pode fazer uma diferença para a sua vida do tamanho gigante. Pequenas evoluções causam um impacto muito grande. Eu acho que com você deve acontecer direto do pessoal pedir ajuda em Excel. Isso que eu tô com uma dúvida de Excel aqui. Aí você fala, cara, se você tivesse digitado no Google, em 10 minutos você teria achado isso e você teria aprendido, buscado. Só que é mais fácil a pessoa ir atrás. Mas você sabe que é uma coisa que eu aprendi, né? Por exemplo, hoje eu aprendi a questão da tela com você. Aumentar o brilho. Eu sentava para conversar com os gestores e eu falava para eles, conversando, tal, isso, aquilo, e eu aprendia muita coisa com eles. Entendeu? Uhum. Forma de trabalhar, planilha, porque eu nunca fui pôr de planilha, mas fazia. Então, um me ensinou, falou, você faz uma planilha de remuneração aqui muito bacana, tal, isso, aquilo, mas posso te dar uma dica? Eu falei, claro, vamos lá. Me explicou umas coisas que, nossa, mudou o meu jeito de trabalhar com a planilha, entendeu? Então, eu ia aprendendo, eu fui aprendendo a tirar das pessoas também, e para mim é uma forma que eu aprendo muito bem. Eu acho isso fantástico. Legal. No caso, hoje aprendeu uma gambiarra, né? Porque esse do computador é uma gambiarra. Minha gambiarra, mas funciona. Mas funciona. Abre o Word lá no brilho. Legal. Tem umas perguntas aqui também. Faça. Alguma coisa que você achou que era certo durante muito tempo e recentemente você mudou de ideia? Olha, eu achei que era certo muito tempo, assim, olha, fui contratada por tal empresa, fantástico, maravilhoso, eu vou lá. Então, aceitava a proposta e ia. Ou então que a pessoa fala, estou indo para tal empresa, assim, assado. Com o passar do tempo, eu fui vendo que isso não funciona, porque estilos, cultura, forma de atuação, tudo isso você tem que levar em consideração. Então, é fazer essa análise antes de até ir para aquela empresa. Legal. Tá? Eu cheguei a passar por uma situação, acho que vivi uma situação dessa no meio de todas essas empresas aí, em que foi um aprendizado bastante forte para mim, de eu realmente falar, não, pera um pouco, eu tenho que fazer a seleção também. Então, essa mudança, eu falei assim, puxa, mas espera, tal empresa, coisa fantástica, não funciona. Legal. Bacana. E uma outra pergunta, uma competência, vale uma, hein? Uma competência que você acha que todo mundo deveria ter? Comunicação. Comunicação. Por quê? A comunicação não são só as palavras. O corpo expressa muito, o visual da pessoa expressa muito. A argumentação, boas argumentações, você consegue convencer outra pessoa sem precisar sair do seu tom, sabe?
Eu brinco com o pessoal, falo assim, gente, nós meninas, nós não estragamos as unhas, não descabelamos e nem a maquiagem, e nem descemos o salto. Mas a gente convence. Tá? Então, através de leitura, através de bons aprendizados, conhecimentos, networking, a gente vai se empoderando, tanto os homens quanto as mulheres, e essa comunicação fica mais forte. Bom. Legal. Emília, se você tivesse que citar pra gente uma música, pra gente terminar o podcast, uma música que você gosta, qual que seria? Música? Agora pegamos de surpresa. Uma música. A gente colocar no encerramento. Uma música? Eu gosto muito de Rita Lee. Rita Lee. Porque trabalha muito a questão de mudança, de inovação. Qual música? Agora eu não vou lembrar. Assim. Então eu vou colocar... Qual é o número 1 do Spotify? Amarelo, azul e branco. Não conheço. Não conhece? Deixa eu ver. Ó, clássica. Tá aqui rolando. Mas eu gosto das mais antigas aqui, ó. Lança Perfume, clássica. Ovelha Negra. Aqui, ó. Vou deixar aqui rolando no nosso final do podcast aqui. Mas eu tenho um presente para você que o João vai nos trazer aqui, ó. Eu estou devidamente uniformizado de live. Você tá escutando também? Estou. Está com o nosso... E não vou deixar a nossa convidada... Que delícia. Ganha presente. Sem estar devidamente... Muito liver, obrigada. se tornando uma liver também aqui, ó. De Muito verdade. obrigada. Emília, obrigado pela presença, obrigado Muito pelo obrigada. bate-papo. Foi ótimo. Quem quiser bater um papo contigo, conversar um pouco mais sobre tudo que a gente falou aqui, como é que te encontra? Me encontre no LinkedIn, Maria Emília Leme. Estou muito presente lá. Eu procuro sempre responder a todo mundo, tá? Por mais simples que seja, estou sempre respondendo e... vamos marcar um café digital? Vamos marcar um café digital, vamos conversar. Tenho uma dúvida, vamos conversar. Eu não tenho esse problema não e eu gosto de conversar e conhecer pessoas. Que bacana. Então, pessoal, quem quiser acompanhar a Emília lá no LinkedIn, ela colocou aqui, mas a gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição também. Vai lá, bate um papo com ela, conversa sobre as suas dúvidas, é sempre muito bacana trocar essas ideias. De verdade, Marília, muito obrigado. Foi uma hora que voou aqui a nossa conversa. Eu que agradeço, aprendi muito com vocês também e pela atenção, pelo carinho que vocês me receberam. Foi uma manhã muito bacana. Eu que agradeço de verdade, obrigado. Galerinha que está acompanhando a gente, segue a gente lá no canal, deixa o like, vocês que estão curtindo os nossos vídeos, porque tem aquela galera que só assiste vídeo de 5 minutos no máximo. Então, de verdade, obrigado para a galera que está curtindo os cortes aqui do canal, que são aqueles melhores momentos que a gente separa aqui. É bem bacana a gente ver que o engajamento vem crescendo, o pessoal que curte os shorts, os reels também, bem bacana. De verdade, muito obrigado, pessoal. Vai deixando aqueles comentários, likes lá e o dislike não precisa, tá bom? Valeu, pessoal. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.